3 curiosidades sobre a audição no bebê ainda na barriga. Será mesmo que o bebê é capaz de ouvir, de escutar, de compreender? Bom, esse é o assunto do nosso vídeo de hoje. Eu sou a Tamires, psicóloga de mães. Depois que a gente conversar sobre as 3 curiosidades, a gente vai papear sobre essa história do bebê compreender e dessa dúvida que fica sobre conversar ou não conversar com o bebê. Então vamos entender melhor sobre isso? Mas sem mais delongas, vamos para a primeiríssima curiosidade. A audição do bebê começa a se desenvolver a partir da 14ª semana de gestação. Isso quer dizer que então lá no comecinho do 2º trimestre essa audição começa a se desenvolver. E o bebê, ele consegue ouvir sim, ele consegue distinguir sons e se habituar a sons também. Bom, quer ver um exemplo sobre essa história de distinguir sons? Alguns pesquisadores fizeram ali um experimento para tentar entender melhor como é que é essa história de distinguir sons e descobriram que quando o bebê ouve um som mais alto, os seus batimentos cardíacos aceleram, aumentam. E quando ele ouve um som mais calmo, mais baixo, mais tranquilo, o seu ritmo cardíaco diminui. Pois é. E aí a gente entra na segunda curiosidade sobre essa história da audição. Bebês têm preferências. Acredite, você ou não, bebês preferem voz feminina a voz masculina. E dentre as vozes masculinas, o bebê prefere ouvir a voz do seu pai. E tudo isso também foi descoberto a partir de pesquisas, entendendo ali qual que era a resposta fisiológica do bebê ao ouvir outras vozes femininas que não fosse a da mãe, outras vozes masculinas e fazendo a comparação entre vozes masculinas e vozes femininas. E falando sobre essa história de memória de sons, que o bebê tem essa memória, sim. Uma das práticas muito assertivas para se estimular, inclusive, o bebê, é colocar músicas para ele ouvir ainda dentro da sua barriga. E depois que ele nascer, colocar as mesmas músicas para ele ouvir, para que ele possa relaxar, para que ele possa dormir. E ele consegue reconhecer e se lembrar desse som, dessa música, sabia? E aí a gente já vai entrando na nossa terceira curiosidade sobre a audição de bebês que ainda estão na barriga. Bom, os bebês ainda na barriga conseguem distinguir quando a fala é direcionada para eles e não para outra pessoa. Ao contrário também, quando está falando com outra pessoa e não com ele. Então, como que os pesquisadores descobriram isso, né? Quando a mãe conversava com outras pessoas, por exemplo, o ritmo cardíaco do bebê era diferente, né? Às vezes ele não se movimentava tanto, mas quando a mãe direcionava a fala para ele, aí sim essas respostas apareciam, né? Uma agitação e os batimentos cardíacos aumentando também. Então, tudo isso que eu mencionei aqui é sim baseado em evidências científicas, foram feitas pesquisas que se descobriram isso. Então, eu não tô aqui inventando ou tirando essas ideias aí que podem parecer até difíceis de acreditar, né? Mas que são sim muito reais. Os bebês, eles já nascem com uma bagagem ali muito importante, né? Antes, acreditava-se que o bebê nascia assim com uma folha em branco, né? E na verdade não. Na verdade, o bebê já tem memória, ele já tem ali registros que acontecem ainda na gestação, quando ele ainda está dentro da barriga. E falando sobre isso, a gente já vai entrar nessa história sobre conversar ou não com o seu bebê.
Algumas pessoas dizem, né, mas pra que eu vou conversar com o bebê? Ou pra que você conversa com o seu bebê? Ele nem ouve, ele nem entende direito. Mas, diante dessas curiosidades aí que a gente já conversou, já deu pra perceber que o bebê ouve sim e que ele compreende também. Por isso é muito importante que você converse com o seu bebê. Isso vai, além de tudo, estimulando o desenvolvimento do seu filho, estimulando e estreitando também a relação entre vocês dois. E aí a gente já entra numa outra história que é sobre essa questão de o bebê sentir ali, né, em tempo real, tudo o que acontece com você. Afinal, vocês dois estão conectados, né? E muitas pessoas dizem para mulheres que estão grávidas, talvez você já até tenha ouvido isso em algum momento aí da sua gestação. Nossa, você não pode ficar triste, você não pode chorar, você não pode fazer isso ou sentir isso, porque o seu bebê está sentindo, você vai fazer mal para ele, você vai prejudicá-lo. Bom, e agora se eu dizer pra você, não pense em um Fusca azul. Não pense, tá bom? Não pense em um Fusca azul. Olha lá. E aí me conta, o que você pensou exatamente quando eu disse pra você não pensar? As coisas com as emoções, com os sentimentos, acontecem de uma maneira muito parecida com isso. Não adianta a gente ou as outras pessoas ficarem dizendo para não pensar, para varrer aquilo lá para debaixo do tapete, porque não vai funcionar. Quando a gente reprime isso, quando a gente tenta não pensar, tenta se distrair, esses sentimentos, eles não desaparecem, eles não vão embora, eles continuam ali. Então não adianta a gente tentar reprimi-los, ou escondê-los, ou varrê-los lá para debaixo do tapete. E sim, né, o seu bebê, como ele está conectado a você, ele vai sentir as coisas que você vem sentindo, mas ele não sabe dar significado a isso, ele não sabe pensar assim e fazer essa associação, né, de dar esse sentido, de que, então a minha mãe, ela estava chorando neste dia porque aconteceu alguma coisa que a deixou triste, ou que a deixou com raiva, ou que a deixou estressada, então foi isso que aconteceu. O bebê não faz esse link, né? Ele apenas sente, assim como você. E por isso que depois que você sentir aquilo que você precisa sentir, porque isso faz parte, e não adianta você não querer sentir isso ou tentar não sentir, que é a mesma coisa de tentar não pensar no Fusca azul, que isso vai acontecer. Você conversa com o seu bebê e você explica para ele por que você estava chorando naquele dia, o que aconteceu, que você estava estressada, que você estava com raiva. É importante a gente traduzir para os bebês em palavras aquilo que eles estão sentindo. E é importante também trabalhar essas emoções, lidar melhor com isso. Não adianta a gente tentar esconder e tentar não sentir, porque afinal você está sentindo, não é? Bom, eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, que tenha sido útil para você também. Se foi, deixa aqui nos comentários, que seja um emoji, que seja algum comentário sobre algo que eu mencionei aqui, porque quando você interage aqui através dos comentários ou dos likes, isso ajuda o vídeo a chegar a mais e mais pessoas. Então vamos espalhar esse conteúdo por aí. Até o próximo vídeo.